E aí, tudo certo? Eu vou te ensinar hoje 3 formas de você lidar com as mudanças constantes no trabalho, que muitas vezes nos trazem estresse, nos trazem um sentimento de sobrecarga, tá bom? Se você não me conhece, eu sou Estênio Moura, aqui eu ensino a acabar com o caos e a sobrecarga no trabalho. Então chega de ficar na loucura, vamos colocar ordem nesse caos e ter uma vida, uma rotina muito mais leve, muito mais tranquila, tá bom? Vamos falar o seguinte aqui, gente. A gente vai precisar entender como lidar com essas mudanças constantes, entendendo 3 coisas importantes como contexto. A primeira delas, o mundo ele é impermanente. Tudo muda o tempo todo. Heráclito, há 2.500 anos atrás, disse que nada era permanente, tudo mudava. E tem uma frase do Marco Fabossi, que é um dos sócios diretores lá da Crescimento, que é uma das consultorias que eu dou treinamento, que ele diz o seguinte, que a única coisa que não muda, na verdade, é que tudo muda o tempo todo. A gente precisa ter isso como condição ou como premissa para entender que, de fato, as coisas vão mudar cada vez mais. O planejamento vai mudar, a equipe vai mudar, as estratégias vão mudar, o que é prioridade no seu dia vai mudar. E tem muitas coisas que você não controla, é natural, especialmente nesse mundo exponencial, que essa é a segunda premissa, as coisas não só mudam o tempo todo, como mudam cada vez mais rápido. Eu não sei se você percebe, mas às vezes a gente tem coisas muito claras acontecendo no mundo, a gente tem verdades, entre aspas, sendo colocadas, e de repente essas verdades não são mais verdades, mudam. E não é que as coisas estão voláteis, as coisas estão incompreensíveis, não lineares. A gente vive de fato nesse mundo bunny onde tudo é muito frágil, onde as coisas elas mudam mesmo. E tá tudo bem. O grande ponto é que essa mudança pode gerar em nós 2 tipos de reação. Uma reação de negação, ou seja, não, eu não aceito que as coisas mudem, eu gostaria que as coisas fossem como eram antes, eu não aceito que a prioridade mude. Ou a gente pode agir no sentido assim, tá bom, se as coisas estão mudando, como eu posso aprender? Quais são as habilidades que eu preciso adquirir para que nessa mudança eu performe melhor, eu me adapte melhor? Então, a grande questão aqui é, entendendo como premissa que tudo muda o tempo todo, lidar com as mudanças constantes nada mais é do que 3 formas de você aprender a lidar com o mundo atual, onde as coisas vão mudar cada vez mais. E é importante você saber isso porque ou você muda ou você não consegue permanecer, você não consegue se desenvolver, você não consegue lidar com as coisas no dia a dia. Às vezes você desenvolve uma capacidade de organização, uma capacidade de planejamento, uma capacidade e uma forma de fazer o seu trabalho. Mas como as coisas mudam, você precisa mudar a forma que você faz as coisas. Einstein já dizia, né? Se você quer resultados diferentes, faça coisas diferentes. Não dá para a gente tocar o nosso dia a dia sempre do mesmo jeito. A gente precisa obedecer a premissas. E aqui a gente precisa entender a tríade do antifrágil. O que é isso? Nassim Taleb, no livro Antifrágil, disse que nós podemos, nesse mundo de constante mudança, ter 3 tipos de comportamento. A gente pode ter o comportamento frágil, que é aquele que não aceita aleatoriedade, não aceita a mudança constante no mundo, e essa pessoa tende a ser uma pessoa que sofre muito, é sempre muito estressada, está sempre reclamando e sofrendo por causa das mudanças. E eu já fui muito essa pessoa, não aceitava que a mudança acontecia. E a mudança está num nível de ambiente, ou seja, a gente não controla a mudança. De repente vem uma mudança de mercado, uma mudança de economia, a entrada de um novo player no seu trabalho, né, que é o concorrente da sua empresa, e você precisa mudar a estratégia. Isso acontecia muito quando a gente estava... quando eu trabalhava na Claro Comunicações, um dos principais concorrentes naquela época, em 2005, era a TIM. E a TIM, às 7 horas da noite, mudava a tabela de preço para o dia seguinte. A gente tinha que mudar toda a estratégia do dia seguinte. Eu tinha 2 opções, ou sofrer com aquilo e ficar reclamando, murmurando, ou aprender a prever, inclusive, esse padrão de comportamento do mercado. Então, nessa tríade antifrágil, ou você pode ser esse frágil, ou você pode ser o resiliente, né, que é a segunda forma de você lidar com o mundo, que é aquele que sim aceita a aleatoriedade, mas não consegue se transformar, não consegue mudar. E você pode adotar uma postura antifrágil, que é uma postura que entende que existe a mudança e precisa da mudança para se desenvolver, porque a cada mudança é um novo desafio. E quando eu sou desafiado, eu enxergo pontos cegos em relação ao meu desenvolvimento, em relação às minhas capacidades. E isso a gente precisa desenvolver o tempo inteiro. É um autodesenvolvimento, é um processo de autoconsciência, identificação daquilo que eu ainda não sei. E eu ainda não sei, então eu vou aprender, porque quando eu souber não vai ter mais problema. Eu vou conseguir lidar melhor com essas mudanças. Ou seja, a gente precisa
efetivamente aumentar o nosso coeficiente de adversidade, o quanto nós somos capazes de lidar com as adversidades. Quanto mais alto for essa nossa capacidade, esse nosso coeficiente de adversidade, maior vai ser a nossa chance de lidar melhor, de forma mais calma, de forma mais consciente com as mudanças constantes do mundo. E existem 3 coisas que você precisa fazer como passo a passo. Quais são essas 3 formas de lidar? A primeira delas é desenvolvendo uma mentalidade de crescimento, mindset de crescimento, como a Carol Dweck traz no livro dela, Mindset. Ou seja, eu preciso acreditar que eu posso aprender qualquer coisa. Por que é importante, como primeiro passo, você acreditar que pode aprender qualquer coisa? Porque a mudança traz oportunidades, oportunidades de você enxergar coisas que você ainda não sabe fazer. Então, de repente, você foi alçado a uma nova posição dentro da empresa. Imagina que você era um analista, você era um especialista e agora você é um supervisor, um coordenador. Então, nessa nova posição, você não tem algumas habilidades que você simplesmente não aprendeu. Só que você precisa desenvolver porque esse novo cargo exige novas habilidades, novas capacidades. Se você entende isso e acredita que você pode aprender qualquer coisa, afinal de contas, ninguém nasce sabendo tudo, a gente precisa aprender as coisas e a gente tem essa capacidade de aprender. A neuroplasticidade nos garante isso. Então, eu identifico aquilo que eu preciso aprender e vou lá e aprendo. Esse é o primeiro passo, ter uma mentalidade de crescimento, acreditar que você pode aprender qualquer coisa, entender que isso sim é possível, desde que você queira. Só que o segundo passo, a segunda forma de lidar é saindo constantemente da sua zona de conforto. Mas não é só sair da zona de conforto, é ter objetivos claros, o que eu quero aprender, e nesse processo do que eu quero aprender, expandir a minha zona de conforto. Então, se eu preciso agora liderar pessoas, organizar as minhas coisas, participar de reuniões que eu preciso tomar decisões, eu preciso aprender a fazer isso. E a primeira vez que eu fizer isso vai ser difícil. É natural que seja. Na segunda vez é um pouco mais fácil. Na 10ª vez, você já está fazendo automático, ou seja, você expandiu as suas habilidades. Só que nessa expansão de habilidades, você teve percalços, você teve obstáculos, você sentiu medo antes de entrar nessa zona de aprendizagem, nessa zona de crescimento em direção aos seus objetivos. Então, você precisa se desafiar em coisas que você ainda não sabe, topar o desconforto momentâneo, porque ao ficar muito tempo naquele desconforto, aquilo passa a ser natural para você e passa a ficar confortável. Só que o desconforto, ele não é só o desconforto aleatório, ele precisa estar conectado a um objetivo que você tem, de aprendizagem, objetivo de carreira, objetivo de meta. Se eu não gosto de rotina, se eu não gosto de me organizar, só que eu entendo e percebo que isso vai me ajudar para eu alcançar os meus objetivos, eu topo fazer o que precisa ser feito para que no médio e longo prazo eu tenha aquilo que eu quero. Isso é disciplina, isso é a vida adulta. E naturalmente, como a terceira forma, é desenvolver essa habilidade de ser mais antifrágil. Como? Prevendo cenários, observando padrões, aprendendo a lidar melhor através da inteligência emocional com as mudanças e imprevistos. Em muitos mercados, aliás, no mundo de hoje, onde tudo muda o tempo todo, o imprevisto é previsto, as mudanças são previstas. Uma forma que você pode lidar e ser mais antifrágil de um jeito ainda mais racional e só do ponto de vista, não só no ponto de vista de mentalidade, é você observar no seu trabalho os padrões. Por exemplo, quando eu trabalhava em agência, um padrão de imprevisto era quinta e sexta-feira a partir das 4 da tarde. Sempre chegava às buchas, os clientes acordavam na morte profunda e começavam a pedir um monte de coisa quinta e sexta-feira às 4 da tarde. Quando eu entendi estatisticamente esse padrão, eu começava a organizar o meu dia para que sobrasse esse tempo entre 4 e 7 da noite, né? 4 da tarde e 7 da noite, que era o período de trabalho que eu trabalhava até as 7 da noite, todos os dias, para resolver imprevisto, porque eu sabia que ia chegar imprevisto. Qual imprevisto? Não sei, mas vai chegar imprevisto. Planejar cenários. A gente entende que o mundo de constante mudança, ele pode dar errado, os nossos planos. A gente pode planejar uma coisa, parecer que está tudo lindo, mas pode dar errado. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com os feedbacks que a gente recebe? Tudo isso vai te ajudar a desenvolver uma mentalidade antifrágil, um comportamento antifrágil. Se fez sentido para você, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal e ative as notificações para receber os vídeos todos os dias que eu posto aqui no meu canal, beleza? Fiquem com Deus e bora desenvolver uma mentalidade mais antifrágil e lidar melhor com essas mudanças do dia.